Boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus seja sobre a vida de cada um de nós que cá estamos. Nós vamos orar para iniciar a nossa aula, nosso estudo bíblico de hoje. Pedir que você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, aqui nós estamos mais uma vez, como parte da tua igreja, reunida neste lugar, entendendo, Senhor, que o Senhor tem possibilitado esse privilégio a cada um de nós de podermos reunir aqui para olhar para a tua palavra e buscar entender cada vez mais a maneira, a forma como o Senhor quer que vivamos como igreja. E nesse processo, Deus, que temos caminhado, a questão de repensar a igreja, de ressignificar a igreja, a nossa oração é que o Senhor nos ajude, o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê graça, nos dê compreensão, entendimento daquilo que o Senhor tem dito a nós. Essa é a nossa oração, agradecendo a Ti, entendendo que somos pecadores, somos falhos, e dependemos e carecemos totalmente da iluminação do Teu Espírito Santo, de compartilhar a Tua palavra, nesse momento de ensino, aprendizado, de reflexão de cada um de nós. Ajuda-nos, Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você vai ter um exercício para fazer hoje, diante da nossa aula. Prepare a sua Bíblia de papel ou aplicativo, que hoje nós vamos olhar para vários textos. Em outras aulas, sempre a nossa base é a Bíblia. Nós temos olhado também para a questão histórica. E hoje nós vamos olhar um pouco mais para mais textos bíblicos. Então, você que recebeu a folha 1, mesmo você que ainda vai receber, é interessante aquilo que você tem participado em cada aula, fazendo as suas perguntas ou as suas objeções, e isso a gente sempre anota aqui e releva, considera de maneira muito séria e respeitosa para trabalhar nas próximas aulas. Não que não tenhamos o tema da próxima aula, da próxima aula, mas a gente sempre encaixa. Por quê? Porque você é precioso, você tem valor nessa nossa forma de estudo aqui, na nossa aula. Então, dentro disso, embora nós já vimos um pouco a respeito da Basílica e dos templos no quarto século, nós decidimos no domingo passado retornar um pouco, pisar no freio, dar uma ré, para que nós possamos entender melhor aquilo que já veio sendo configurado a partir do fim do primeiro século até o começo do quarto século. A Basílica e os templos cedidos pelos imperadores romanos para que os cristãos passassem a se reunir, ela não é toda responsável pela maneira como o cristianismo prosseguiu. A igreja, os cristãos que se reuniam nas casas entre o final do primeiro século até o começo do quarto século, já foi formatando várias questões hierárquicas, as quais nós vamos olhar hoje aqui as suas origens. Então, olhando aí para a folha que você recebeu, página 1, e a página única para hoje, eu coloquei na coluna da esquerda aquilo que nós já vimos nos últimos 2 meses. E tudo que nós vamos olhar agora, daqui para frente, eu tenho que partir, você também, de pressupostos que já adquirimos, de base bíblica histórica que já adquirimos nas aulas que nós estudamos a respeito que eu coloquei na coluna da esquerda aí, tabernáculo, templo, sinagoga, e aí eu coloco uma seta. Presta atenção nisso, que já são informações novas. Judaísmo, que apontou para o cristianismo, vivendo sacrifícios e ritos judaicos, onde eles liam as escrituras, cantavam louvores, faziam as suas orações. Quem oficiava toda essa questão litúrgica era o sacerdote, uma exclusividade sacerdotal. Então, aulas dadas nos últimos 2 meses. Agora, algo que talvez você pegou, talvez não pegou, é muito importante você gravar isso, tá? Então, até escreva: tabernáculo, templo e sinagoga, não houve
vida de igreja nesses lugares. Cristianismo não houve. O que houve no tabernáculo de Moisés, no templo de Herodes, Zorobabel, Herodes, essas três configurações de templo, e o que houve na sinagoga, em momento algum foi vida de cristianismo, vida de igreja. O que foi vivido nos templos, Salomão, Zorobabel, Herodes, na sinagoga, no tabernáculo, no Moisés, assim, feito por orientação de Deus, foi judaísmo, tá bom? Escreva isso, grave isso. O que foi vivido lá foi o judaísmo, não foi igreja, não foi cristianismo. Com que base? Base bíblica, só olhar, sinagoga dos judeus, o templo, os ritos judaicos, em todos os seus sacrifícios. O que nós estamos dizendo com isso? Que o tabernáculo, o templo, a sinagoga, conquanto viveu o judaísmo, tem o seu enorme valor para nós hoje que vivemos o cristianismo. Por quê? Porque o tabernáculo, o templo, a sinagoga e todos os ritos que lá aconteciam e os sacerdócios faziam, apontou para o cristianismo que passou a ser vivido a partir da igreja e do cristianismo que surge em Cristo, e para o cristianismo que eu e você buscamos viver hoje. Então, quando nós falamos que tabernáculo, templo e sinagoga, não houve igreja lá, não houve cristianismo, nós não estamos trabalhando com demérito, nós não estamos desvalorizando aquela época e aqueles lugares. Eles tiveram o seu valor, o seu lugar, para apontar para Cristo e para a igreja que iria ser inaugurada em Cristo, que não ia ter apenas judeus, mas ia ter judeus, gregos, romanos e todos os povos que não judeus, assim chamados de gentios. Então parece muito óbvio e simples, mas é muito importante você ter isso muito solidificado na tua mente. Tabernáculo, templo, sinagoga, não houve vida de igreja, de cristianismo, não houve vida de judaísmo. Bom, que apontou para a igreja no futuro. Bom, entendendo isso, nós vamos na nossa proposta de hoje, que é o nosso título da aula, dentro do tema Igreja, Repensar e Ressignificar. O título da aula hoje é a Igreja nas Casas, a Igreja de Jesus Cristo que começa a funcionar nas residências. E uma pergunta que a gente precisa lançar é: o que aconteceu com essa igreja do final do primeiro até o início do quarto século? Que é o que nós colocamos aí na nossa introdução. O que aconteceu nessa igreja de cristãos que se reuniam nas residências do final do primeiro ao início do quarto século? Que cristianismo foi esse vivido por essas igrejas? Então nós temos aí dois quadros. Então não é que o pastor gosta de ficar fazendo quadro sobre quadro, desenho para... Não. Há algo específico aqui, algo que eu e você precisamos entender, e eu vou tentando aqui, fazendo esses quadros, esses formatos, para que eu e você possamos entender. Então, primeiro, esse quadro maior, em volta do quadro Igreja nas Casas, vocês estão comigo aí na folha? Ok? Eu já escrevi aí uma dica, mas eu preciso que você escreva com a sua caneta, além do que o pastor deixou digitado para você, em volta desse quadro menor, desse quadro maior todo. Sabe onde está Atos 23, depois domínio romano? Aí o quadro continua descendo, aí faz a volta lá embaixo e sobe. Pode escrever tudo em volta, aí assim, ó, domínio do Império Romano. Escreve em volta de todo o quadro. Não se conforme só com o que eu escrevi ali em cima. Escreve do lado direito, do lado esquerdo e na parte inferior do quadro. Domínio do Império Romano. Isso aqui a gente chama de um primeiro contexto, ou seja, um contexto imediato. Essas igrejas, no quadro, dentro do quadro Domínio Império Romano, essa igreja, melhor dizendo, que funcionou nas casas, nas residências, no final do primeiro século até o início do quarto século, elas viveram debaixo do domínio do Império Romano. Era Roma quem dominava lá. Lembrando que o templo já fora destruído no ano 70 depois de Cristo. Por
isso nós não estamos com aquele varal aqui. O varal vai demorar para voltar um pouquinho agora, tá? O varal só mais para frente. Ele teve o seu tempo, a sua função até agora. Ele voltará a ter a sua função quando a gente for caminhar na questão de Basílica e Templo Romano. E se você e eu pensamos que já vimos tudo que tínhamos que ver de Basílica e Templo Romano, nós não vimos. E como eu vi que tem muita informação e não vai dar para ver tudo nesse nosso curso, mas eu percebi algumas falhas da minha parte. Eu preciso informar disso aqui, eu preciso possibilitar que eles tenham visão disso, pesquisar isso, porque senão a base não vai ficar legal. Por isso que eu retrocedi um pouco ao período da Basílica. Então a nossa pergunta é: o que aconteceu na igreja que se reunia nas casas? Então aqui eu e você temos o nosso novo varal, né? O nosso quadro tabernáculo. Pastor, mas o senhor não falou que a gente não vai ver sobre o tabernáculo, sobre aquele que Moisés construiu? Não, nós vamos agora nos concentrar no tabernáculo. Eu coloquei um desenho, tentei uma xerox maior, mas não foi possível. Mesmo ao fundo, está legível esse desenho aqui? O que o Paulo Henrique está enxergando nesse desenho? Eu estou usando a escola. Pessoas em quê? Em corpo. Qual corpo? Corpo de Cristo. Obrigado, Paulo. Então, estão enxergando. O Paulo enxergou lá no fundo, né? Ele sem óculos. Então, eu creio que quem sem óculos também dá para ver. É essa igreja nas casas que nós vamos nos concentrar hoje e nos próximos domingos, para ver o que aconteceu nessa igreja nas casas. Onde essa igreja, ela tem o seu nascimento, ela começa a existir, onde? A partir de Jesus Cristo. Ela cresce, e a gente vai ver esse crescimento. Ela vai ter uma liderança apostólica, presbítero, e depois a patrística, que são os pais apostólicos. E essa igreja, ela está sendo perseguida pelo, leiam comigo, judaísmo. Pastor, mas o senhor não colocou um quadro maior aqui fora, domínio do Império Romano? Fechado. Mas essa igreja, as pessoas que se convertem ao cristianismo, ela é perseguida até o ano 66, mais ou menos, ferrenhamente, pelos judeus. O povo lá do templo, o povo lá da sinagoga, que não cria no Cristo que veio e inaugura a sua igreja. Por isso que eles passam a se reunir também por isso eles passam a se reunir nas casas. Não há ambiente para que eles continuem nem na sinagoga, nem no templo. Então, até o ano 66 depois de Cristo, essa igreja que se reúne nas casas, ela é ferrenhamente perseguida pelo judaísmo. O judaísmo do templo e das sinagogas. Depois do ano 66 para frente é que vem a perseguição romana. Aí a gente vai focar um pouco nisso. Mas vamos lá. Textos bíblicos. Atos, capítulo 1. Pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos olhar vários textos de Atos. Todos os textos que eu falar estão aí na sua folha, tá? O que não estiver aí, eu vou falar para você, anote. Isso aí eu não coloquei, mas eu lembrei agora. Igreja nascendo e crescendo em Jerusalém. Tem um porquê desse em Jerusalém. Bom, já é considerando uma pergunta que foi feita por alguns irmãos na aula do ano passado. Atos capítulo 1, versículos 13 a 15. Então preste atenção. Tudo igreja nas casas, ok? Tira a configuração templo da cabeça agora, por favor. Aqui não tem templo na parada, não tem sinagoga. Tudo é residência. Várias residências, ok? A partir de uma aqui que a gente vai olhar. Atos capítulo 1, verso 13 a 15, a palavra de Deus diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Continue lendo comigo esse versículo, por favor, todos. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós vemos aqui
essa igreja nascente reunida no cenáculo, que não é nada mais do que um cômodo maior no andar superior de uma casa na época. Esse cômodo ele era utilizado ou para refeições incomuns ou como dormitório. É um cômodo maior na casa, não é um prédio diferente de sinagoga, de templo, ok? É uma residência onde um cômodo maior utilizado ou para dormitório ou para refeição é colocado à disposição dessa reunião. Então, como ele é maior, é óbvio, ali é mais fácil de reunir a maior quantidade de pessoas. Essa igreja, ela ali fala os demais, mas não fala todo. Ainda capítulo 2, verso 41, tudo Atos, tá bom? Essa mesma igreja, olha só, ela nasce e ela vai crescer. Faltou o versículo 15, vamos ver, faltou isso, obrigado. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia, termine de ler comigo todos, de umas 120 pessoas. Obrigado pela lembrança, eu sempre me lembro quando eu esqueci. Então, essa igreja nascente que está ali nesse cenáculo, nesse cômodo maior de uma residência, na época tem 120 pessoas. Legal, né? Igreja. Pois é, 120 pessoas ali. E Pedro, uma das lideranças da época, se levanta no meio do povo e começa então a falar sobre as escrituras do Antigo Testamento. Ele vai falar do cumprimento da morte, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição. Essa igreja, ela vai crescer. Olha o capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia termine comigo, quase 3.000 pessoas, de 120 para quase 3.000. Aqui é óbvio que eles não estão dentro da casa, não havia casa que comportasse pessoas assim, ok? Pelo menos dentro dessa realidade da igreja primitiva. Porque essa pregação acontece onde? Depois do descer, derramar do Espírito Santo sobre a igreja, aqueles 120 que saíram da casa, foram para a rua, e aí os judeus dos 4 cantos da terra ouviram eles falando do Evangelho de Jesus, e aí Pedrão, depois disso, prega, capítulo 3, só estou falando no contexto anterior, quase 3.000 se convertem. E agora esse povo vai começar a se reunir onde? No mesmo cenáculo onde se reuniu 120? Não vai dar, gente. Aí mais casas vão entrar nessa parada. Mas vamos continuar olhando. Essa igreja vai crescer mais ainda. Se 3.000 era muito, olha o capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Termine de ler comigo. Subindo o número de homens a quase 5.000. Ok? Já vou abrir para a pergunta daqui a pouco. Vai segurando para eu terminar esses 2 pontos aqui iniciais. Quase 5.000. Isso porque a mulher ainda não era contada. A criançada então nem se fala. Então para pensar como que essa igreja cresceu, a proporção que ela tomou. E essa igreja então que continua a se reunir. Mas já não dá mais para ser no mesmo cenáculo, mesma casa, porque não comporta. Aí nós temos capítulo 5, verso 14. Tem gente já sinalizando para perguntar, só vão guardando suas perguntas que eu vou terminar esse primeiro ponto, aí eu já abro, ok? Capítulo 5, verso 14 diz a palavra de Deus: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aqui já começa a citar um pouquinho mais as mulheres. Está crescendo, gente. O último texto que nós vamos ler nesse ponto, capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus. Por que eu falei igreja em Jerusalém? Por isso aqui. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a... Opa! Tem sacerdotes se convertendo. Por que será? Por que será? Lembrando as aulas anteriores, quando o próprio Cristo e os apóstolos, tanto Paulo como Pedro,
entravam no templo, naquilo que se referia ao pátio dos gentios, onde só gentil tinha, até onde o gentil podia ir, mas os judeus tinham livre acesso em qualquer lugar. E como Cristo, Paulo, Pedro e outros apóstolos constantemente entravam ali pregando o Evangelho, mas nesse caso aqui, ainda não é Paulo que prega, é porque Paulo vai se converter, vamos dizer assim. Mas Cristo entra e prega, e o sacerdote sempre vem ali no pátio para ver o que está acontecendo. Quem que é esse que está curando enfermos? Quem que é esse que está falando do Cristo, do Filho de Deus Altíssimo? E numa dessas idas de sacerdote, eles saíam lá do lugar deles e iam para lá. O Espírito Santo de Deus, como eu aprendi com o pastor, dava uma rasteira no sacerdote, convertia ele ao cristianismo. Tirava ele daquela concepção judaica e ele se convertia. Por isso que nós vemos aqui Lucas, que é aquele inspirado por Deus para escrever a narrativa de Atos. Quando a gente lê aqui no capítulo 6, verso 7, que muitos se convertiam, inclusive sacerdotes. Então nós vemos essa igreja nascendo e crescendo. Ergue a mão de novo aqui, o microfone quem estava aqui, ó, na frente, por favor, Tiago, Maria José. Vamos ouvir a pergunta que a nossa irmã Maria José vai fazer. Aqui no primeiro texto que o senhor leu, em Atos 13, 15, aqui no 15, já não era um outro local? Que outro local? Não era nesse ponto enorme que o senhor falou que tinha aí, né? Aqui a escolha de Matias, que é no versículo 15, onde se levantou Pedro no meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ok. Qualquer pergunta, faz de novo, meu irmão. Não era no mesmo local que estavam reunidos aqui da primeira dos primeiros 2 versículos. Onde que era? Podia ser ao ar livre, em outro lugar de assembleia, estivesse fazendo uma assembleia, uma escolha, mas não dentro desse ponto, ou um lugar maior. Não, eu estou querendo dizer assim, não era no mesmo momento. Quando a gente olha para a narrativa de Lucas, deixa eu voltar para tentar responder a pergunta da Zia, que a pergunta dela se torna nossa, tá? A sua pergunta se torna de todos. Volta um pouquinho ali no capítulo 1 mesmo, verso 1, até o verso 4. No versículo 13 fala, e entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago, Tomé, Bartolomeu. Eu ia chegar aí, Tom, mas obrigado, você já adiantou, né? É o mesmo lugar, tá, meu irmão? Porque Pedro se levanta no meio desse povo, lá no cenáculo. Mas eu quero continuar essa resposta, o Tom já nos ajudou aí. Capítulo 1, verso 1, 2 e 3 diz assim, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vou continuar a ler. E comendo com eles, determinou-lhes que não se apartassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A experiência de capítulo 2 de Atos, que vai acontecer a festa do tabernáculo, da colheita, que é o Pentecoste, vai acontecer no capítulo 2, que é quando Deus decide derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Até então, a crentaiada está reunida nesse lugar aqui, em Jerusalém e no cenáculo. Primeiro que eles estão morrendo de medo. Cristo morrera, ressuscitou, apareceu 40 dias para ele, conforme Lucas disse, e eles estão com medo de ser encontrados por outros judeus e acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Então, pegando aqui, então leu para a gente, vai voltar ali, o verso 13.
Tá? O número de quem está, e Pedro se levanta desse meio. Então o lugar é lá, Jerusalém, cenáculo. Se a gente for olhar, só na nave que nós estamos aqui tem a possibilidade de 132 lugares aqui embaixo, só essas poltronas, não estou contando a galeria. Um pouquinho menor que isso. E tem que lembrar que lá não era poltrona, assim, e nesses corredores lá, tomava espaço. Então, tranquilo lá para reunir o cenáculo. 120 pessoas. Ponto 2. Então vimos essa igreja nascendo e crescendo. Agora nós vamos ver essa igreja começa a ser alvo de perseguição, ainda não do Império Romano, mas dos judeus. A turma lá do templo e a turma da sinagoga. Igreja perseguida pelos judeus, expandindo além de Jerusalém. Aqui a gente vai começar a responder uma pergunta que eu acho que o Tom fez, ou foi uma observação interessante no ano passado, se havia outros cristãos fora de Jerusalém ou fora do Império Romano. Sim, a gente vai começar a responder hoje, que havia outros cristãos fora de Jerusalém, de fora do domínio do Império Romano, e a gente vai entender quando que isso aconteceu. Eu não sei se você disse isso, né? Então, perguntou, acho que no passado, né? Marcelo perguntou, né? Obrigado, está assumindo. Então vamos ver essa igreja que nasceu, veio crescendo e agora vai ser perseguida pelos judeus. Essa perseguição começa em Jerusalém, porque é ali que a igreja nasce, é ali que ela cresce, é ali que ela vai expandir. Capítulo 8 de Atos, vamos lá, caminhando. O texto está aí no ponto 2. Vamos começar a responder a pergunta do Marcelo, a colocação dele. Capítulo 8, versos 1 a 3. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? Está falando do apedrejamento de Estevão, aqui no capítulo 7. E Saulo está assistindo lá como comandante daqueles que foram perseguir Estevão. E Saulo vai pegar a capa de Estevão na mão, que é o que sobrou depois dele morrer apedrejado. Então Saulo consentia com isso. A perseguição começa. Aí diz, continua no verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém volta a pensar, essa aqui, olha aqui para cima, está bem acima de mim aqui para não atrapalhar. É essa igreja feita de gente já estabelecida no corpo de Cristo. Não traga na mente o povo lá do templo. Esquece. É a igreja de Jesus Cristo, aqueles que se converteram ao cristianismo, sendo óbvio aqui na expressão, que se reuniam nas casas. Vou ler de novo o verso 2. Naquele dia, verso 2 no verso 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Ele foi apedrejado, lá conforme o capítulo 7. Terminando o verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja. Aqui a prova que nós estamos dizendo, continue lendo comigo. Pelas casas, não é pelo templo, não é pela sinagoga, porque lá é judeu. Essa igreja que se reunia nas casas. Então vou ler de novo o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Está ficando claro para a gente aqui? Estou bem devagar essa leitura bíblica para a gente entender. Capítulo 9, verso 31. Essa igreja ainda que nasceu, cresceu e está sendo perseguida. Mas presta atenção que lá, como já falou, que o povo já dispersou. Tem gente em outros lugares agora, ok? Não apenas em Jerusalém. Capítulo 9, verso 31. Esse texto está aí na sua folha. Vamos olhar na palavra de Deus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Termine de ler comigo. Crescia muito. A igreja está crescendo. Saiu de Jerusalém, diminuiu um pouquinho aquela perseguição judaica, porque o templo está estabelecido ali. Não que não havia sinagogas em outras cidades, havia, tá? A sinagoga judaica estava lá, mas o templo estava ali. Você está levantando a mão aqui, o microfone, por favor, vai chegar até o João Paulo aqui. Traz o microfone, Paulo, você só espera eu terminar a leitura dos textos aqui do ponto 2, tá? Então vai ficar aqui, quando eu terminar o capítulo 14, aí o irmão fala, só para terminar. Abaixo de cada ponto a gente vai abrir. Capítulo 11, verso 19 a 21. Escreve a pergunta aí, que eu esqueci.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra? A gente viu lá no capítulo 8, a perseguição que veio sobre Estevão no capítulo 7, ali o povo esparrama. O autor Lucas começa a falar de novo. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, a região está aumentando, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos... O que eu falei? Sinagoga tinha, tanto em Jerusalém como em várias outras cidades, porque o judeu está esparramado. O templo só estava em Jerusalém. Continuando, verso 20 e depois o 21. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos... O evangelho já começa a sair das sinagogas e vai para os gregos, vai para as ruas, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Não é o judaísmo do templo, nem o judaísmo da sinagoga, é o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, se gravando isso. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, termine de ler comigo, se converteram ao Senhor. O evangelho de Jesus vai sendo pregado, as pessoas vão se converter no coração do Espírito Santo. O próximo texto que nós vamos ler, capítulo 13, 1 e depois o 14, 1. Essa igreja que nasceu, cresceu, começou a ser perseguida, está sendo dispersa e já está ocupando outros lugares. Capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia, já foi lá para a igreja de Antioquia, essa igreja já cresceu, já tem até liderança, conforme a gente vai ler aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ao Saulo. Continuando aqui, 14, verso 1. Não vamos entrar nos pormenores aqui agora, só para mostrar que essa igreja foi crescendo depois da dispersão, tá? 14, 1. Em Icônio, já outra região aqui, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, tinha sinagoga lá, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, lembrando aulas passadas. Assim os gentios, não judeus, se convertiam no templo, porque eles estavam no pátio, não no lugar dos judeus, e ali o evangelho era pregado. Também na sinagoga judaica, primazia de reunião de judeus, mas aberta ao público que quisesse ouvir a leitura da Torá, e outros cursos que começaram a ter na sinagoga. Então, por isso que muitos judeus e gregos se convertiam na sinagoga, porque o apóstolo foi lá e pregou, tanto Paulo quanto o servo Barnabé. Ponto. Vimos a igreja que nasceu, cresceu em Jerusalém. Em Jerusalém ela foi perseguida, dispersou, ou seja, foi para outros lugares e foi crescendo. Terminando aqui o ponto 2, agora para a pergunta, começando aqui o nome do presbítero Paulo. Pastor, só para ficar claro para mim, que eu fiquei com uma dúvida aqui. Atos 2, a grande saída por Jerusalém é só no ano 70. Nós estamos falando do ano 33, 34, assim, é mais ou menos isso, certo? Certo. Tá. Esses judeus que estavam reunidos ali quando Pedro prega, esses 3 que são convertidos, são judeus de outros lugares também. Os judeus estavam morando em outras nações, é isso? Que vieram para a festa da Páscoa, isso, lá em Jerusalém. Isso, né? Então, esses judeus que foram convertidos ao cristianismo, voltaram para suas nações. Isso. E a igreja também estava em outros lugares. Começa a ser isso. Por isso que às vezes alguns usam a palavra perseguição da igreja como uma prerrogativa de santa perseguição, que tudo teve um propósito. E a dispersão como uma santa dispersão. Se o povo se converte e volta para suas terras, o evangelho vai ser anunciado. Só uma dúvida que veio aqui, no nascimento de Jesus, vieram lá do Oriente, Ocidente, os magos, não foram? Certo. Então eles já sabiam de Jesus. Então eles também creram, né? Ele já expandiu o evangelho lá no Ocidente, Oriente, né? Não, em parte. Os magos, bem lembrados por você, vieram do Oriente para trazer presentes para Jesus, porque eles tinham conhecimento das estações, das estrelas.
E a estrela que aponta em Belém sinaliza a profecia do Antigo Testamento de que o Cristo nasceria. Esses magos tinham conhecimento da narrativa do Antigo Testamento, da promessa do Cristo, que seria o rei dos judeus. Então esses magos vêm com uma concepção bíblica do Antigo Testamento de que o Cristo, o rei dos judeus, nasceu. Então eles vão presentear o Cristo, rei dos judeus. Não porque o Evangelho foi pregado a eles, mas porque dentro da concepção da narrativa bíblica no Antigo Testamento havia a promessa do Cristo. Então, nesse aspecto. Ok? Márcia? Pastor, eu acho que você vai falar mais para frente um pouco, mas eu só tinha uma dúvida. Pode falar. Porque aí os cristãos estavam sendo perseguidos nesse momento, certo? Depois eles vão parar de ser perseguidos por causa de Constantino. Mas e aí, por que na outra região eles vão continuar sendo perseguidos? Quem que persegue então? Não era o povo ali em Jerusalém que estava sendo perseguido? Aí o povo saiu, esses que se converteram foram para outras regiões. Aí Constantino ali abre mão e se torna cristão, entre aspas, para a perseguição. Para a perseguição. Mas diz que a perseguição continua nesse outro lugar onde eles não tinham acesso ali com Constantino. Essa perseguição foi antes. Vamos explicar, Márcia. Essa perseguição que a Márcia está colocando, os judeus estão sendo aqueles que perseguem a igreja aqui. Ok? Até o ano 66. Por quê? Porque no ano 66, depois de Cristo, um lobo do Nero bota fogo em Roma. E Roma é o que domina todo esse espaço, inclusive onde está Jerusalém. Nero tem que arrumar um culpado, para que ele não pague o pato. E aí a culpa é dos cristãos. Esses cristãos que até então vinham sendo perseguidos pelos judeus em Jerusalém, e depois estão sendo dispersos por causa da perseguição dos judeus por outros lugares. Isso até o ano 66, judeus. A partir do ano 66, são os romanos que vão perseguir os cristãos. E nesse aspecto que os romanos vão perseguir os cristãos, é que o apóstolo Paulo, ele vai ser preso em Roma no ano 66, mais ou menos ali. Um pouquinho antes, ano 64, ano 60, próximo, é 66, dá tudo aproximado. Paulo vai ser preso. E aí Paulo vai ser decapitado. Paulo é preso, é decapitado, ele escreve uma de suas cartas a Timóteo, falando: vem me visitar, estou com saudade, traz a carta, aquela coisa toda. Ele já está vendo que ele vai morrer. Nesse inteirinho que Paulo é preso e que ele é decapitado, o imperador romano movimenta o general Tito para continuar a perseguição em Jerusalém sobre os cristãos. O que? Invada Jerusalém e prenda essas pessoas. Aí é que entra a resistência, que vai do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo. Então, por 5 anos, 66, 67, 68, 5 anos, há um cerco em Jerusalém. O exército romano está ali cercando. Ele tinha 3 muros cercando, não foi fácil penetrar. Por isso que falar das grávidas. Quem estiver na cidade, não vá para o campo, quem estiver para o campo, não volte. Mateus 24, é dessa questão que você está falando ali. Então, essa perseguição romana assola a partir do incendiar de Roma por Nero. E ali vai cair o templo, vai cair Jerusalém, vão morrer um monte de pessoas. Até um filme que eu passei aqui uns anos atrás, esse filme acho que está na nossa videoteca ainda, que a última resistência judaica são os judeus que estão sendo liderados por um outro judeu lá em Massada, que era uma fortaleza de Herodes. Herodes, quando queria descansar ou fugir de problema, ele ia para um castelo que ele construiu em Massada, fica próximo de Jerusalém. Ali é a última resistência, mas tem até o nome do filme, Massada. O Império Romano vai e faz uma rampa gigantesca para atingir a última resistência judaica. Então Roma está perseguindo esse povo. Falei até o ano 70, não falei? Aí agora vai começar a morrer Tiago, daqui a pouco vocês vão ver que Tiago cai ao fim da espada. Vão morrer todos os apóstolos aqui. Roma continua perseguindo a igreja. Não são mais os judeus só que estão perseguindo, lá Roma também persegue. E João, o apóstolo, o último, que não morre martirizado, mas ele morre de RG, de velhice, ele vai ser exilado na ilha de Patmos no ano 94, 96 depois de Cristo. Aí as 7 igrejas, essas igrejas foram dispersas em Jerusalém. Aí vai começar a falar dessas 7 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia.
que é o imperador que está perseguindo essas igrejas, e João foi ensinado para lá e vai começar a escrever a carta às igrejas libertárias. E aí João depois vai morrer de velhice em Éfeso, ele não morre em Paris, ele volta para Éfeso e morre de velhice ali. Então essa perseguição, quando fala que parou, os judeus, agora Roma vem, a partir do ano 66. E aí, essa perseguição, Márcia, que eu falei que eu cheguei até o final do primeiro século, que se estende ali, em especial, para as igrejas da Ásia, que a gente só pensa que é ali que perseguiu, ela vai até o início do quarto século, que é quando Constantino vai criar os editos e vai falar, para de perseguir os cristãos, e oficializa. É ali que ela vai parar. Mas antes não, primeiro judeu, depois romano. Ok? Pergunta aqui, vamos ajudar. A perseguição dos romanos, ela foi influenciada pelos judeus, ou então, qual era a razão da perseguição dos romanos aos crentes? A perseguição do romano aos crentes, aos cristãos, aconteceu por quê? Porque a mensagem do evangelho do cristianismo é que o rei dos judeus nasceu. Que Jesus, aquele que veio para salvar, é o rei, é o que manda. Agora, esses cristãos, eles estão, conquanto esparramados além de Jerusalém, eles estão debaixo do domínio romano. O imperador romano fica inquieto de ouvir que tem um rei que nasceu para governar aquele povo. Não, eu sou o imperador romano, tem rei sobre eles. A perseguição dos judeus, em paralelo aqui, era que eles não criam nesse Cristo que veio para reinar. E os judeus, várias vezes, usavam dos romanos para fustigar os cristãos. Mas a perseguição dos judeus é porque não criam no Cristo que veio, e dos romanos porque não pode ter um rei ali sobre eles. É apenas o imperador que reina e que manda. Não houve influência nenhuma. Dos judeus? Não. A questão ali estoura em Nero, quando ele bota fogo em Roma e aproveita e culpa os cristãos. Nero, ele era um rei na época, né? E que rei que quer saber que tem um outro povo falando que tem um rei sobre eles? Então vai tentar perseguir eles. Ok? A perseguição dos judeus foi por um motivo, a de Roma foi por outro. Caminhando e cantando, seguindo a canção. 3. Liderança apostólica. Lembra que eu falei? Freio, para, vamos voltar da Basílica e dos templos, senão vai ficar muito obscura essa compreensão, que a Basílica e os templos cedidos por Roma não foram totalmente responsáveis pelo nascimento dos papas, dos papas, dos padres e dos bispos. Isso já começou na igreja cristã que se reunia nas casas. Tá bom? A gente vai ver isso aqui com um texto bíblico. Vamos lá. Eu estou bem devagar hoje, com muita tranquilidade com os irmãos. Então a gente vai ler o 3 inteiro, e aí você vai formulando a sua pergunta, e depois a gente consegue te ouvir, tá bom? Liderança apostólica. Presbíteros, o asterisco aqui, que lá embaixo a gente vai falar um pouco, e outros ancianos. Vamos ver como é que começa essa liderança toda? Que vai se formatar em padres, bispos, aquelas coisas todas lá do quarto século para frente. Capítulo 9, versos 26 e 27, voltando Atos, né? E prossegue. Uma outra dica, tá bom, queridos? Esse vai e vem. Já estava no 14, por que vai voltar no 9? Porque os fatos, a sequência não é como a numeração dos capítulos, ok? Aqui é um autor inspirado pela Espírito Santo recontando uma história. Ele começa a falar, depois ele volta ao assunto, depois ele continua lá na frente, então pega sequencialmente que não dá. Capítulo 9, versos 26 e 27 de Atos. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Vou ler o 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Deu para entender de quem que nós estamos falando aqui? Saulo, recém-convertido, a crentaiada morrendo de medo, porque ele entrava nas casas e assolava, mandava prender e matar. De repente, esse Saulo está pregando o evangelho de Jesus. Primeira questão que faz parte do ser humano é ficar com o pé atrás, não é? Esse cara está com a armada para cima da gente. Barnabé já era uma liderança no meio da igreja cristã. Em outros textos bíblicos nós vemos Barnabé
sendo tido como homem de fervor, de fé. Tem até uma canção que fala sobre esse homem generoso de fervor e fé, Barnabé. Barnabé, como era uma liderança já respeitada na igreja, ele usa do seu respeito e seu conhecimento para trazer Saulo à liderança na época maior. Qual é? Que eu li aqui no verso 27. Barnabé, tomando consigo, levou-os aos... Nunca fui tão rápido assim. Olha aqui, ó. Liderança apostólica. Essa igreja que nasce, cresce, perseguida, dispersa, ela tem uma liderança que se destaca primeiramente pelos apóstolos. Ok? Obrigado, José Carlos. Então nós temos essa liderança que nasce, que é tida pelos apóstolos. E Barnabé, que é esse líder, Barnabé não foi apóstolo, para ficar claro para nós aqui. Ele foi um ancião, um líder respeitado, ganhou respeito na comunidade de Jerusalém. Obrigado, José Carlos. Valeu, meu irmão. Barnabé é esse que tem ali o respeito do povo. E ele leva Saulo até os... A igreja tem uma liderança apostólica. Claro para a gente aí? Vamos lá. Prosseguindo. Capítulo 2, verso 42. Esse é mais conhecido ainda da gente, né? Não vou me ater muito aqui, apenas para ver essa liderança pontuada aqui. Atos 2, 42 diz: e perseveraram, continue lendo comigo, na doutrina dos apóstolos. Pronto, até aí só. A doutrina dos apóstolos. Que a narrativa das cartas paulinas, petrinas, joaninas dos apóstolos estava acontecendo aqui. Eles se embasavam na palavra do Antigo Testamento. E as cartas paulinas, petrinas, joaninas e gerais nascem a partir da concepção deles do Antigo Testamento, da promessa do Cristo e do Cristo que veio. Por isso a igreja tem uma liderança apostólica. Uma liderança apostólica que significa aqueles que conviveram com Jesus. São apóstolos que vêm dos 12 discípulos. E aí aqueles que dizem, mas Paulo não conviveu com Jesus antes da morte e ressurreição. Certamente, Paulo é o único que em uma de suas cartas ele coloca: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala: Jesus quis me fazer apóstolo. Ele deixa claro isso. Quando alguns crentes da igreja de Corinto querem minar a autoridade apostólica de Paulo, ele escreve na carta e vai falando: eu sou também. Não andei com ele em vida como os 12 discípulos, mas eu fui gerado apóstolo por eles no caminho de Damasco. Ponto, entendido aqui? Então, Atos 2,42, uma liderança apostólica. Capítulo 15, verso 2. Vamos lá em Atos, capítulo 15, verso 2. Tendo havido da parte de Paulo, já mudou o nome aqui, tá? Já está um crente confiável, não é Saulo mais. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, leiam comigo, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Surgiu uma categoria nova de liderança aqui, que é presbíteros, ok? Daqui a pouco a gente retoma aqui ali embaixo. Por que eles voltam para... Por que sempre eles vão aos apóstolos em Jerusalém? Quem prestou atenção na narrativa do capítulo 8? E a igreja de baixa perseguição, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Eles ficaram lá. Então a sede ainda, como assim dizer, trazendo o nosso português claro, está em Jerusalém. Mas eles não estão no templo, eles estão se reunindo na casa. Templo é judaísmo, cristianismo é nas casas. Voltemos aqui, capítulo 15, verso 2, já li. Então vamos ler agora o verso 6, depois o 12 e 13, ainda do 15. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros, termine de ler comigo, para examinar a questão. Qual é a briga lá dos dois? A briga dos dois lá atrás, que tem a ver com a questão da circuncisão. Presta atenção numa questão. Os apóstolos, os presbíteros, a liderança da época, era convocada, era para ela que chegavam os problemas teológicos diante de possíveis heresias.
Por que eu estou sendo repetitivo aqui? Porque os apóstolos eles vão morrer. Os presbíteros continuam. Eles vão receber outros nomes depois que não vai ser presbítero, que é quando eles vão descobrir. Mas depois que os apóstolos morrem, vêm os pais apostólicos, a patrística. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Qual o último versículo que eu li aqui que eu me perdi agora? Me ajuda a me encontrar. Agora é o 12, depois o 13. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, olha o nome da pessoa, um outro líder influente da igreja, falou Tiago. Os apóstolos falaram, os presbíteros falaram, mas a gente precisa ouvir outro líder da igreja, chamado Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Abre aspas. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo, em capítulos anteriores, já foi passado a fio da espada, ele já foi martirizado. Esse Tiago é um irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Esse é o Tiago, um dos irmãos de Jesus, que está liderando uma dessas igrejas nas casas. Ok? Só um pouquinho que já tem um aqui na fila, depois você vai, deixa eu terminar de ler aqui. Então, verso 13, nós temos aqui essa liderança que passa pelos apóstolos, pelos presbíteros. Agora falamos sobre Tiago também. Terminei a leitura. Observação que eu coloquei aqui, capítulo 15, verso 13. Por que esse Tiago não é o Tiago apóstolo, esse irmão de Jesus? Eu marquei Atos 12, 2, está falando lá. Tá bom? Para não fazer confusão, porque eu consigo fazer confusão facinho, assim como todos nós, tá? Tiago 12, 2 diz: fazendo passar a fio da espada a irmão de... Esse é o apóstolo. Ok, queridos? Irmão de João. Esse Tiago morreu. Esse Tiago... Não, o presbítero Paulo depois dizia, eu já tinha pedido para esperar. Esse Tiago que morre aqui, já tinha perguntado? Esse Tiago que morre aqui é o irmão de João, lá atrás, apóstolo. Esse Tiago que é ouvido aqui no parecer depois, que Paulo e Barnabé leva aos apóstolos presbíteros, é um dos irmãos de Jesus que se tornou um dos líderes de uma das igrejas que se reúne nas casas. Abrindo aqui então a nossa irmã Maria José. Então, pastor, esse está me confundindo aqui no grilo, que depois que terminaram os apóstolos e os presbíteros de falar, falou Tiago. E quem são esses apóstolos? Dos 12 discípulos. Mas eu não estou entendendo. Tiago não fez parte lá dos 12 discípulos. O Tiago que fez parte dos 12 discípulos é o irmão de João, que morreu no capítulo 12, 2. Capítulo 12, verso 2. O apóstolo, não o irmão de Jesus. Havia mais de um Tiago. Não, ele estava morto. Foi martirizado. Os que ainda estavam vivos, que vai morrer daqui a pouco. Daqui a pouco é Pedro que vai ser crucificado de ponta cabeça. Entendeu? Não, ok, Zezinha, não eram todos, eram aqueles que ainda estavam vivos, tá bom? Mas vai morrer todo, como morreram todos eles, né? Ok? Você já tinha feito a pergunta? Ok, então. Então vamos lá. Ponto 4. Agora nós vamos entrar nessa questão de preço. Aqui a gente vai começar a responder a pergunta de alguns que, quando a gente começou o tema, lá na segunda, terceira aula, uns 2 meses atrás, tinha gente que parava no final da aula, depois do culto: para que estudar isso? Para que essa desconstrução? Vamos logo no final. Eu falei: não dá, gente. Foi mais de uma pessoa que me indagou. Vamos começar a responder hoje. Por que a gente está trabalhando esse repensar a igreja? Para que a nossa maneira de ver a igreja seja mais pautada na palavra. E há muitos outros assuntos ainda que esse chão que nós estamos construindo, ao mesmo tempo que se constrói, vai nos ajudar a compreender. Primeira dela, presbíteros, que vem da palavra grega episcopai. Como eu falei 3.1, desculpa, vamos lá. Presbíteros é a liderança recomendada às igrejas. Tinha que ser um as craseado aqui, tá bom? Eu esqueci, mas vamos lá. Atos 14, 23. Atos 14, 23 diz:
Olha como que surge. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Não vou falar o texto bíblico, tá? Vou falar outra coisa. Olha para cá agora, pastor. Olha de onde surge padres, papas, bispos e tudo mais. Do segundo, terceiro, quarto século e bem depois do quarto. Começa aqui, tá? Aqui é outra nomenclatura. Nós vamos olhar. No capítulo 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja, ou seja, há várias igrejas esparramadas em várias regiões das várias residências. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a liderança, além dos apóstolos, agora está sendo eleitos presbíteros. Como? Orando, buscando a direção de Deus, vendo o comportamento desses homens, que a gente vai passar a olhar agora a partir do ponto 4. Eu vou ler o 4 todo, até o 4.1, depois eu abro para perguntas. Ponto 4, presbítero, que vem do grego episcopai, também para bispos e pastores. Então, antes de ler o texto, presta atenção no que o pastor vai dizer aqui. Ó. Essas perguntas, então por que assim é hoje? Então, isso a gente vai respondendo. Então, vamos pegar na base. Pastor, na concepção que a igreja tem hoje, no geral, presbítero e bispo, tudo a mesma coisa. Tudo com uma única função: cuidar. Que é a expressão do grego episcopai. Como isso? Vamos olhar aqui. Capítulo 20 de Atos, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, nós temos ali presbíteros. Tito, capítulo 1, verso 5. Só estou querendo mostrar a presença da liderança do presbítero da igreja. Tito, capítulo 1, de verso 5 a 7. Esse é um dos textos que a gente usa bastante quando a gente vai promover a eleição de presbíteros na igreja. Tito, capítulo 1, verso de 5 a 7. Por esta causa te deixei em Creta. Quem deixou quem em Creta? O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, certo? Tito é um jovem pastor, líder da igreja lá. Por esta causa eu deixei você em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Agora aqui Paulo vai começar a dizer o seguinte, além de orar, além de buscar a direção de Deus, já vão observando as pessoas. Aí ele começa, conforme te prescrevi, e aí vem a lista abaixo. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos, crentes, que não são acusados de solução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Irmãos, volta os olhos aqui. Quando eu falei lá atrás, que a palavra para bispo, para presbítero e para pastor é da mesma origem, episcopai, é nisso aqui, eu li rápido, mas agora eu vou ler devagar. O que a gente tem que fazer na leitura da Bíblia? Eu estou lendo aqui um contexto. Paulo está falando a Timóteo sobre eleger presbíteros. Estão de acordo aqui? Então ele começa lá, por esta causa, verso 1, voltar de novo, por esta causa deixei Creta, para que Tito, obrigado. Por esta causa deixei Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então ele está falando para constituir o que? Presbíteros, conforme te prescrevi. Ele começa a descrever alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o presbítero, não pastor, é bispo, não é presbítero, ok? São usos diferenciados por uma mesma palavra, porque está falando aqui ainda de eleição de presbíteros. E aí vem, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Quem está falando para ser irrepreensível lá no verso 6? Não é do presbítero lá em cima? Então, é essas leituras que eu te convido a sempre refazer e fazer pergunta para o texto para entender que uma mesma palavra tem significado para outras palavras. Então, episcopai serve para presbítero, serve para bispo e serve para pastor. Daqui a pouco a gente vai encontrar as demais afirmações. Vamos lá agora, eu já li o 7? Já. Vamos para 1 Pedro,
capítulo 5, verso 1. Vamos lá em Pedrão. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Esse Pedrão aqui é um dos apóstolos, ok? Ele está escrevendo às igrejas da dispersão. Só olhar o capítulo 1, preguei essa mensagem há 2 domingos atrás. Povo forasteiro da dispersão lá no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então vamos ver o que Pedro está escrevendo nessa detalhada da dispersão lá nessa região. Capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Aí ele fala, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Lembra quando Cristo chegou diante de Pedro, bem após a negação tripla de Pedro? Pedrão, você me ama mesmo? Pedro cheio de remorso, né? Tinha negado Cristo. Aí Jesus por 3 vezes fala o que para ele? Você me ama então? Apacenta, que é da mesma palavra pastoreia ou cuida, episcopai, as minhas ovelhas. Pastor, bispo, presbítero, mesma coisa. Aqui, microfone, peraí, irmão, você fala no microfone. Já cheguei. Precisa, está sendo gravado. Está no YouTube. Os nossos irmãos do YouTube querem ouvir as perguntas também. Pedro então tinha duas funções. Ele era apóstolo e presbítero, porque aqui é apóstolo Pedro que está falando. É. Aí ele falou, e eu como presbítero como eles. É. Primeiro ele foi apóstolo. E depois Jesus fala para ele, então você vai pastorear meus ovelhas. Você me ama mesmo, vai lá, cuida deles. Mas não deixou de ser apóstolo. Não deixou de ser apóstolo. Continuou sendo. Assim como Paulo foi o grande apóstolo dos que pregava o evangelho e cuidava do povo. Então o que acontece? Que a gente foi nomenclaturizando todas essas hierarquias. Não é que nós fomos nomenclaturizando todas essas hierarquias. Elas foram acontecendo nessa igreja do fim do 1º século até o início do 4º. Depois que Roma oficializa o cristianismo, a religião oficial de Roma, ali na pessoa de Constantino e de Teodósio, é que essa igreja vai se tornar uma igreja que não vai se reunir mais nas casas, mas agora na basílica e nos templos construídos por Roma. E essa igreja então agora vai ser uma igreja católica. E católico não é errado não, tá? Católico significa universal. A grande sacada do Edmundo, para igreja está nome aqui, deixa para lá, vocês já pegaram. A questão da igreja ser católica, ser universal, é uma igreja que agora tem todos os povos, todas as raças, todas as tribos. Não é apenas uma raça, é aberta a todos os povos, todos que se convertem em Jesus Cristo. Agora a questão dela ser uma igreja católica, apostólica, porque é a doutrina dos apóstolos. Mas aí continua, aí depois do 4º século, uma igreja católica, apostólica, romana. Aí agora vai começar a entrar algumas questões aqui que nós vamos ver segundo o meu relógio celular que toca na próxima aula. Tá bom? Eu só vou terminar aqui, essa questão de 1 Pedro 5:1. A liderança que prossegue após a morte dos apóstolos. Então agora eu vou levantar da minha banqueta e tentar não derrubar meu notebook. Eu acho que outra segurada dessa eu não consigo na minha vida. Sabe aquele gol que você marca assim, querer nunca mais vai fazer outro? Vamos lá. Caminhando aqui um pouquinho, embora nós vamos olhar outras narrativas. Então tenta trazer na sua mente o que a gente fez agora. Estou concluindo a nossa aula de hoje. Há uma liderança apostólica instituída na igreja que nasce em Jerusalém. Essa igreja, no capítulo 8 de Atos, é perseguida, ela é dispersa para outras regiões. E essa igreja que é dispersa para outras regiões, só um minutinho, que o meu celular está me incomodando. Porque está avisando que é para acabar a aula, mas eu tenho 5 minutos. Essa igreja que é dispersa para outras regiões,
ela vai, na orientação dos apóstolos, começar a eleger presbíteros. Por quê? Saíram de Jerusalém, presta atenção, saíram de Jerusalém. Mas a liderança apostólica, conforme o capítulo 8, exceto os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Essa igreja vai ficar sem liderança e os apóstolos não foram para lá. Então vamos eleger presbíteros. Aí começa a nomenclaturizar. Quem são esses presbíteros? Como vão ser debaixo de oração, direção de Deus, mas também de observação da igreja. Quem são esses homens que vão ser eleitos? Para que essas igrejas na dispersão tenham liderança. Vai chegar uma hora que os apóstolos, morrem. Todos. Aí eu já cheguei aqui no ano 96 depois de Cristo. Até João morrendo na velhice, porque os outros foram martirizados. Okay? Nessa questão dos apóstolos morrem, presta atenção, as igrejas, apesar dos apóstolos terem morrido esparramadas pela terra, essas igrejas, comunidades locais, elas têm liderança local. Tem presbíteros lá que foram eleitos. São esses presbíteros que passam a cuidar das comunidades locais. E também daquilo que é, ou daquilo que são as heresias que se levantam. Só que não são todos os presbíteros. Aí é que nasce, depois da morte dos apóstolos, os presbíteros estão liderando as igrejas, e aqui eu digo presbítero, tanto da categoria de bispo e de pastor. Essas hierarquias a gente vai ver mais à frente. Só que os pastores, os presbíteros e os bispos não dão conta de defender a fé dessas igrejas diante das heresias que nós começamos a estudar na semana passada. Que levantou lá Marcião, com a heresia que ele levantou. Qual é o outro lá que nós trabalhamos no domingo passado? Pode colar, pode ver aí. Rapidex, por favor, gente, só coloquei 2. Tudo bem, hein? Tá bom. Vamos lá. Montando, obrigado. Montando e Marcião, 2 heresias que eu levantei. Só que eles começam a fomentar, certo? Eles começam a fomentar. Os pastores, os bispos, os presbíteros, todos cuidando da igreja, não dão conta de tanta heresia levantando. Aí começa a se levantar os chamados pais apostólicos ou pais da igreja, que são aqueles mais experimentados nas escrituras, são aqueles mais estudiosos das escrituras, são os teólogos da época, que está dentro da patrística. Por que eles são chamados de pais apostólicos? É óbvio, porque eles não geraram geneticamente os pais, os apóstolos morreram, mas pais apostólicos porque eles adotam as doutrinas dos apóstolos. É por isso que são chamados de pais apostólicos. Nós cremos na doutrina dos apóstolos, e é ela que nós queremos ver a igreja vivendo, sendo pregada. Então por isso que são chamados de pais apostólicos ou pais da igreja, e um nome mais técnico, patrística. E nós começamos a ver alguns desses pais apostólicos. Nós vimos Agostinho na semana passada, só um pouquinho. Vimos Irineu, só um pouquinho. Policarpo, só um pouquinho. Inácio, só um pouquinho. Nós vamos ver outros pais apostólicos e as heresias às quais eles se levantaram para defender a igreja. Dentro desse aspecto da patrística, é que eles vão começar, presta atenção agora que eu vou dizer, eles vão começar a mandar cartas para todas as igrejas, alvo das heresias, dizendo que, olha, esse povo que está dizendo aí que Jesus Cristo não era humano, era só Deus, é mentira. Atentem à carta dos apóstolos, eles vão citar textos de Corinto, de Efésios, de Colossenses, Tessalonicenses. Os pais da igreja não criaram um novo evangelho, uma nova narrativa bíblica. Eles escreviam a igreja, chamando a atenção da igreja para se lembrar das escrituras, das cartas dos apóstolos. Eles sempre levavam o que os apóstolos falavam, mas os apóstolos morreram. O Novo Testamento não estava todo na mão do povo, nem o cânon tinha fechado ainda do Novo Testamento. Isso a gente vai ver mais à frente. Então você vê a dúvida na cabeça do povo, em quem a gente acredita. Então esses pais, eles são levantados por Deus nessa época. Agora, além das heresias que se levantaram, não caia da cadeira. Os pastores, os bispos e os
presbíteros, todos que deveriam ser cuidadores da igreja, o poder começou a subir para a cabecinha deles. É antigo isso. Isso é antigo, gente. Isso é antigo. E eles começaram a ter briga de poder. Quem manda mais? Pois é. Ficou até vermelho agora. Quem manda mais? Nesse quem manda mais, presta atenção. Tem bispo, que é tido aqui, que é presbítero, pastor, cuidador, da igreja X, que quer mandar mais que o bispo ou o presbítero da igreja Y. E a heresia que levanta aqui, que essa não concorda, esse aqui começa a dar asa para o herege. E aqui começam a se levantar pais da igreja, ali também começa a levantar pais da igreja. Gente, vira uma briga, uma confusão. Isso entre a própria igreja. Aí vão começar a hierarquizar. Qual cidade é maior? Qual igreja é maior? Qual comunidade é maior? Então, o líder da igreja maior manda nas demais. Isso é antigo, a central. Entendeu? Aí entra a questão dos papas, dos padres, dos bispos, aquela hierarquia, mas isso vai sorrateiro, não para essa nomenclatura, mas já vai. Aí no quarto século é que essa questão de papas, bispos e arcebispo, aí a coisa vai pegar fogo ali. Ali a coisa toma outra proporção. Obrigado, querido. Só vou abrir para o nosso irmão auditário aqui, para ele te alimentar a mente, a gente vai. É rapidinho. Gente, rapidão, que senão eles vão pegar no meu pé. Eu estou conseguindo acabar na hora. Vai lá, meu irmão. Fala. Na perseguição, nós acabamos de ver aqui que a crentaiada se espalhou, menos os apóstolos, que ficaram lá em Jerusalém. E eles não eram perseguidos? Os apóstolos ficaram em Jerusalém e uma turminha também, ele ficou ali, cada igreja. Era tanto que eles foram. Antes de serem mortos, porque várias vezes vamos voltar lá para conversar com os apóstolos. Então teve um período. Eles não foram mortos já de imediato. Então, eles não eram perseguidos? Eles não foram mortos de imediato, por quê? Porque quem martiriza os apóstolos é Roma, não são os judeus. Enquanto eles estavam ali, eram os judeus que entravam assolando as igrejas. Depois que Nero bota fogo em Roma e culpa os cristãos, é que Roma vem assolando sobre os apóstolos. Aí Paulo é um dos que vai ser guilhotinado, né? A cabeça preta. É Roma depois que vai. Tá bom, pastor? A última pergunta, dentro do que o irmão pode estar falando. Sim. Eu vi escrito já, para não perder a pergunta, é assim: a perseguição propriamente dos judeus contra os cristãos era somente por não acreditar que Cristo havia vindo à terra, e politicamente também a questão do sacrifício, daquelas ofertas, todo aquele exclusivismo que tem nos judeus, e eles pregavam ali perto do muro. E conforme as pessoas iam se convertendo, isso também não trazia para eles assim uma indignação? Sim, trazia para eles tudo aquilo que todo ser humano está suscetível: raiva, inveja, ciúmes, todos nós. Mas eles ficaram mais arrefecidos nisso, né? Então não é apenas porque eles não criam no Cristo que veio, mas é porque todo o sistema templário ia cair por terra. Toda aquela sustentabilidade de sacerdote, sacrifício ia acabar. Então a questão política também pesou, não só a questão religiosa. Muito boa pergunta, meu irmão. A questão de poder pesou, né? Porque se nós vamos crer nesse Cristo que veio, não tem mais sentido isso aqui. Por isso, até a gente vai lampejar isso na pregação de hoje à noite, é que quando você vê o lugar de reunião dos judeus, você não vê escrito lá fora, igreja dos judeus. Você vê escrito o quê? Sinagoga. Porque até hoje eles aguardam o Cristo. A não ser os judeus que se converteram ao cristianismo, que já estão em outra. Até hoje eles aguardam. Então, para eles, não tinha como crer. Então, também é a questão de poder. Agora, percebe que esse poder, ele vai pegar os líderes da igreja ali no final do primeiro, segundo, terceiro, quarto século. O negócio é feio. Onde está o homem como eu e você, meu irmão e minha irmã? Ali está a sujeição do pecado. Por isso que a gente tem que sempre entender que a igreja não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo.
E que esse negócio do poder é um bichinho que pegou todo ser humano desde a queda adâmica. E que todos nós gostamos do poder, uns mais, outros menos. E a gente tem que orar contra isso, pedindo graça e misericórdia de Deus diariamente. Diariamente. Então não é para ficar nem ingênuo, achar que na igreja de hoje não existe essa briga pelo poder, mas também não é para ficar cético e achar que tem que explodir tudo. Mas é ter graça e misericórdia de Deus e sabedoria para nós fugirmos cada vez mais desse tipo de prática e nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Jesus Cristo para vivermos como igreja. E eu digo amém e eu ouço amém? Amém? Você ia falar, Márcia? Fala aí. Pastor, eu queria saber assim, se esses líderes que eram da igreja, esses presbíteros, eles não foram esses da patrística aí, não são os mesmos. Não são os mesmos. Levantaram outra pessoa. Levantou tem outros. nenhum deles que era desse governo aí que cuidava da igreja. Não. E quando houve a corrupção, que o pessoal começou com essa ideia de ser melhor e de querer mais, e essa ganância, foi o pessoal da patrística ou foi o pessoal dele que governava a igreja? Foi lá no Éden. Eu sei o que você perguntou, mas você entendeu? Isso vem lá do Éden. Mas não é a patrística. É o pessoal da liderança da igreja. Eu vejo a patrística da mesma maneira como eu vejo os profetas no Antigo Testamento. Deus permite o povo ter reis sobre eles, Saul, Davi, Salomão, assim vai. Só que os reis, muitos se corromperam, e os sacerdotes também se corrompiam na época, negociando os sacrifícios no templo. Aí Deus não deixa o povo entregue aos reis, aos sacerdotes, levanta os profetas, para que os profetas denunciassem o pecado e a injustiça do rei, do povo, do sacerdote. Eu vejo a patrística na mesma batida, Deus levantando homens ali, que colocaram a cabeça a prêmio para falar, vamos voltar os nossos olhos à palavra, porque esse restante é tudo briga de poder. Entendeu, meu irmão? A patrística, né? Foi a maneira que Deus levantou esses homens que estudavam, que conheciam pessoas que conheceram, que andaram com os apóstolos, né? Que foram levantados porque a heresia estava sendo pregada. Então, graças a Deus, esse homem já é estudioso da palavra de Deus. Havia a escola de Tirano, várias escolas teológicas já nessa época neotestamentária. Por isso, meus irmãos, que a nossa escola bíblica dominical, e assim, tem uma palavra aqui que eu já citei, sem jactância nenhuma, né, que é querer se autovalorizar, se vangloriar, sem nenhuma soberba e nenhum orgulho. Por isso que a nossa escola bíblica dominical, às vezes, é criticada por irmãos nossos de outras igrejas. Onde que esse pastor está com a cabeça de levar conteúdo de seminário para a escola dominical deles? Porque é só assim que os crentes vão crescer e amadurecer, se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Eu trago sim esses conteúdos de escolas teológicas para cá, para a nossa escola bíblica, porque a ideia bíblica sempre foi essa, não é ficar dando água para açúcar para os crentes. É o que Paulo falou, leite já foi, gente, agora é feijoada. Para que vocês tenham base bíblica para defender a fé de vocês. Sabe o que eu quero dizer concluindo aqui? Que Deus quer novos pais e mães apostólicos, homens e mulheres de hoje, profundos estudiosos da palavra de Deus, para defender a fé da igreja, que continua sendo bombardeada pelas heresias, principalmente pela mídia. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, nós oramos essa noite mais uma vez aqui, gratos ao Senhor por essa escola bíblica dominical, gratos ao Senhor por cada irmão e irmã que tem vindo aqui, que tem persistido, Deus, perseverado nessa caminhada desse novo tema, igreja, repensar e ressignificar. Continuamos declarando a nossa dependência do Senhor, da iluminação do Teu Espírito Santo, através de todas as narrativas bíblicas que temos olhado, para que a Tua palavra continue a falar poderosamente na mente e na alma de cada um de nós, e que com graça e sabedoria no tempo do Senhor, saibamos, ó Deus, ressignificar a nossa maneira de viver a igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.